Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nessa oportunidade nós vamos tratar da cosmovisão cristã e a missão da igreja. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos discorrer sobre este assunto. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículos 15 e 16, o apóstolo diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com sua maneira de viver, não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando nós falamos de cosmovisão cristã e a missão da igreja, nós temos que entender que a igreja vive na intersecção entre a narrativa bíblica e a narrativa cultural. Isso aponta, evidentemente, para a necessidade de que a igreja, que os cristãos, assumam um posicionamento espiritual e moral de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo em que nós vivemos. Nessa oportunidade, então, nós vamos discorrer de forma mais aprofundada sobre a missão da igreja neste mundo povoado por pessoas que possuem diferentes cosmovisões. E para nós tratarmos sobre isso, nós vamos então falar um pouco sobre o viver na intersecção. Quando falamos sobre a cosmovisão cristã na intersecção, nós estamos nos referindo, portanto, ao lugar onde a cosmovisão cristã ela influencia e interage com as diversas esferas da vida. Ou seja, interage com o trabalho, com a política, com as questões culturais, com as relações sociais, entre outros aspectos que fazem parte da existência humana. Essa intersecção, ela implica que a fé cristã ela não consiste apenas em uma fé de natureza privada, ou seja, uma fé na qual se vive só no interior de uma denominação religiosa ou no espaço privado da casa, do lar. Mas ela é muito mais que isso porque ela não está confinada a determinados dias de culto ou dias da semana específicos nos quais nós vivenciamos a adoração a Deus e os nossos momentos de culto. Mas ela se trata de uma convicção que permeia todas as esferas da vida. Viver de acordo com a cosmovisão cristã é viver segundo o ensinamento de Cristo, segundo o Evangelho, segundo a Bíblia Sagrada, em todas as esferas da nossa vida. E isso implica, portanto, afirmar que o cristão, segundo as Escrituras, ele é chamado para vivê-la em seu dia a dia, em suas relações sociais, em suas relações humanas, em suas relações com o trabalho e outras esferas. E a Bíblia vai deixar muito claro isso quando Paulo afirma em 1 Coríntios 10:31, dizendo: portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Observe que Paulo está apontando que todas as áreas da nossa vida devem ser orientadas pela nossa fé na palavra de Deus. E isso envolve desde a esfera política, o trabalho, a educação, a economia e assim por diante. Porque o povo de Deus que vive na intersecção, ele está envolvido num embate missionário em que duas narrativas absolutas e abrangentes, ou seja, a narrativa bíblica e a narrativa cultural se chocam. Se cremos que o Evangelho oferece a verdadeira narrativa do mundo, estamos, portanto, empenhados em moldar a nossa vida inteira em conformidade com ele, então nos envolveremos de fato com a narrativa cultural que está sendo vivida ao nosso derredor. Então, observe no slide que está aparecendo para você
que nós temos aí, de um lado, a narrativa bíblica e do outro, a narrativa cultural. Essas duas narrativas, no nosso dia a dia, elas se chocam. E nós vivemos na intersecção, ou seja, no espaço onde essas duas narrativas se encontram. É nesse espaço que nós agimos e que nós interagimos. Nesse sentido, nós temos que interagir com a narrativa cultural, nós temos que lidar com a narrativa cultural, mas também nós temos que viver a narrativa bíblica em meio a esse mundo cultural que, em muitos casos, é contrário à palavra do Senhor. E viver na intersecção é viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, viver de acordo com a palavra de Deus, mesmo vivendo em um mundo em que parte dessa narrativa cultural, ela não apenas é contrária ao Evangelho, mas ela se posiciona no sentido de refutar, de destruir, de ir contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que se nós vivemos na intersecção, nós temos que descobrir um meio de viver nessa intersecção, nos relacionando com o mundo cultural à nossa volta, mas sem negar os princípios da cosmovisão cristã. Talvez você esteja se perguntando, mas como o cristão deve viver na intersecção? Observe que viver nesse espaço onde se choca a narrativa cultural e a narrativa bíblica, nós temos um espaço de interação. O viver nesse espaço implica em desenvolver uma participação crítica, ou seja, não aceitar tudo aquilo que a narrativa cultural nos impomos. E vale ressaltar que o cristão, ele tem a obrigação de atuar e de viver de maneira crítica em relação a tudo aquilo que acontece em seu redor. Seja em suas relações humanas, em suas relações de amizade, seja em suas relações sociais, seja em suas relações profissionais e até mesmo nas suas relações religiosas. E a participação crítica que os cidadãos devem ter, que os cristãos cidadãos devem ter no contexto cultural, envolve um fato muito, mas muito importante, que é estar profundamente enraizado na fé cristã. Isso porque, enquanto simultaneamente ele se envolve de maneira reflexiva e ativa com os desafios e oportunidades apresentados pela cultura contemporânea, ele também sabe se posicionar de maneira crítica, de maneira que ele possa dizer e aceitar aquilo que não agride a sua fé, que não agride a sua consciência e que não agride a sua relação com Deus, e aquilo, portanto, que é contrário à palavra de Deus, ele deve se posicionar contrário. Isso é fundamental para a vida dos cristãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a ser sal e luz neste mundo. Então, o cristão, na intersecção, ou seja, em sua relação com a narrativa cultural, ele deve dar um testemunho autêntico da sua fé, porque esse testemunho da sua fé, ele refletirá uma vida coerente com os ensinamentos de Cristo em todos os aspectos da sua vida, demonstrando, por exemplo, o amor, a justiça, a compaixão, a integridade no trabalho, na família, na comunidade e em todas as esferas da vida pública e privada. E como crítico dessa cultura vigente, como crítico do contexto em que ele vive, o cristão ele deve buscar compreender as tendências culturais, as ideologias, os valores dominantes e predominantes e as narrativas que moldam a sociedade atual. Ele deve compreender qual é o espírito do nosso tempo, quais são as ideias do nosso tempo, quais são os valores do nosso tempo
e de que maneira que esses valores eles moldam a nossa sociedade. Ele deve entender de que modo como as ideologias impactam na esfera do trabalho, na esfera familiar, na esfera educacional. E ao identificar o impacto das ideologias nessas esferas, o cristão deve analisar, deve avaliar se essas ideologias elas são favoráveis, se elas estão de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a cosmovisão cristã, e se não estiverem, ele deve assumir um posicionamento crítico. E esse posicionamento crítico, evidentemente, envolve da parte dele a necessidade de uma compreensão profunda acerca das crenças fundamentais da fé cristã. Então, o que eu quero dizer é que viver na intersecção exigirá do cristão um posicionamento crítico, mas esse posicionamento crítico só será possível a partir do momento que ele tenha uma compreensão profunda e abrangente dos elementos fundamentais da cosmovisão cristã. Ou seja, ele consiga não apenas compreender, mas também defender, seja na sua consciência, seja na sua mente, bem como no seu posicionamento argumentativo em relação a essas ideologias, ele consiga defender aquilo que é princípio basilar da sua fé. Quando nós tratamos da missão da igreja em relação à cosmovisão cristã, um dos pontos fundamentais que nós devemos compreender é que a missão da igreja ela possui uma abrangência muito significativa. Em que sentido? No sentido de que a missão da igreja ela abrange todas as esferas da vida humana. E uma dessas esferas que nós podemos destacar trata-se da ação social. Quando nós falamos de ação social como missão da igreja, nós estamos falando do fato de que a ação social como missão da igreja refere-se ao papel ativo e engajado da comunidade cristã na promoção do bem-estar social, na busca da justiça e na resposta às necessidades humanas como parte integrante da sua missão de testemunhar o Evangelho e expressar o amor de Cristo no mundo. Então observe que esta ação social ela não se resume apenas a atender aos mais necessitados quando tratamos principalmente da questão financeira, de questões econômicas. A missão social da igreja possui uma abrangência muito maior porque ela implica também no envolvimento dos cristãos em todas as esferas e instituições públicas. E por que ele deve, portanto, a igreja deve envolver-se, né, em todas as esferas e instituições públicas? Porque esse envolvimento tem o objetivo, a finalidade de que o cristão use as suas funções nessas instituições e organizações para promover a justiça e o reino de Deus. Então, o próprio Jeremias, quando ele escreve aos que estavam cativos na Babilônia, lá em Jeremias 29:7, ele vai dizer o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que eu estou querendo dizer com isso é que esse envolvimento da igreja na ação social, ele vai promover a paz, a justiça social e até a questão da igualdade em relação ao acesso de benefícios, ao acesso de direitos. E isso é um dever do cristão enquanto cidadão neste mundo. Ele tem a obrigação de procurar a paz da cidade, a prosperidade da cidade onde ele está. Ele tem essa missão de envolver-se na ação social. E esse ponto que Jeremias toca é importante porque, se nós olharmos com cuidado, nós vamos perceber que as Escrituras reconhecem a missão da igreja e que essa missão ela vai muito além apenas da pregação do Evangelho enquanto homilia, mas ela inclui também a prática dos ensinamentos de Cristo através de ações concretas
de solidariedade e de serviço aos necessitados, seja na igreja, seja fora dela. Então, envolve a busca ativa por oportunidades de servir em nossa sociedade e através do nosso serviço em nossa sociedade, como se fosse ao Senhor, nós podemos transformar vidas, nós podemos transformar vidas de modo individual, mas também coletivamente, e esse envolvimento ele terá um impacto muito grande na mudança da nossa sociedade e também no modo como a nossa sociedade ela pode compreender o Evangelho sendo vivenciado pelos cristãos. O próprio Isaías, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 17, dizendo: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Observe que esses elementos aqui não se tratam apenas de questões relacionadas ao comportamento ou à ação de instituições públicas e governamentais, mas se trata também da missão da igreja, do viver o Evangelho de Cristo no interior da nossa sociedade, na intersecção, ou seja, compreende em viver as Escrituras Sagradas na prática, transformando a sua sociedade a partir da vivência dos ensinamentos de Cristo e do próprio viver de Cristo, que ele deixou um exemplo muito claro quando viveu aqui na Terra em relação a essas questões. A missão da igreja, ela também é abrangente pelo fato de que há um mandamento explícito de que nós fomos chamados para fazer discípulos. E fazer discípulos como missão da igreja refere-se ao mandato direto, objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós viéssemos, portanto, a desenvolver as nossas habilidades de trazer pessoas para próximas dele, para viver o Evangelho segundo ele nos orienta. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 até o 20, ele vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, veja que essa missão que o Senhor nos delegou, conhecida como a Grande Comissão, representa a missão central da Igreja de Jesus Cristo, que é fazer discípulos. Então, esse fazer discípulos, ele envolve mais do que simplesmente evangelizar ou converter pessoas à fé cristã. Significa ensinar, treinar, orientar os novos convertidos para que essas pessoas elas cresçam na fé e elas venham desenvolver ao longo da sua vida cristã um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando a maturidade necessária da vida cristã para vivermos de acordo com as Escrituras. E nós podemos, por exemplo, destacar algumas características importantes de fazer discípulos como missão da igreja. A primeira dessas características trata-se de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com pessoas de todas as nações, culturas, línguas, costumes, e esse compartilhamento da fé deve ser um convite para que essas pessoas aceitem a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. A segunda característica é ensinar os fundamentos da fé cristã. Isso inclui ensinar a verdade das Escrituras, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina cristã, para que esses novos convertidos eles venham crescer espiritualmente e compreender quais são os princípios fundamentais do reino de Deus. O terceiro aspecto trata-se do acompanhamento, da orientação aos novos discípulos em sua jornada espiritual. As pessoas que vêm para a igreja, que aceitam a Jesus Cristo, que aceitam a fé cristã, a partir do momento que elas aceitam
o Evangelho de Jesus Cristo como verdadeiro, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser orientadas por aqueles cristãos mais idôneos, maduros, que tenham uma compreensão mais profunda das doutrinas bíblicas, e estes devem oferecer a esses novos convertidos, a esses novos discípulos, o apoio, o encorajamento e a direção necessária para que estes possam amadurecer na fé e viver de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta característica é promover a comunhão e a vida em comunidade entre os discípulos. Isso envolve incentivar o amor mútuo, o cuidado que nós devemos ter como cristãos uns pelos outros e também o compartilhamento das experiências de vida e fé para que aquelas pessoas que estão ao nosso lado venham compreender que em suas lutas e em seus embates diários, elas não estão sozinhas e elas também podem ser vencedoras em Cristo Jesus, como qualquer cristão é vencedor em Cristo quando coloca a sua fé em ação. E para finalizar, nós devemos, como igreja, capacitar os discípulos a servir a Deus e ao próximo com seus dons e talentos. Ou seja, nós devemos incentivar essas pessoas a envolver-se em ministérios, em atividades na igreja e fora da igreja, que promovam o bem-estar das pessoas e a expansão do reino de Deus. Então, observe que o fazer discípulos como missão da igreja é um chamado que envolve investir na vida das pessoas, investir em capacitá-las e para que elas possam se tornar pessoas comprometidas com Jesus Cristo. E não apenas isso, mas pessoas que venham agir de maneira que a sua vida seja um instrumento de transformação no contexto social, no contexto cultural e espiritual no qual ele vive. Então, a missão da igreja como ação social e como fazer discípulos é uma ação abrangente que você vai perceber que ela envolve todas as esferas da vida, seja a esfera material, seja a esfera espiritual. Ela pode promover uma transformação no mundo material, no mundo cultural, no mundo econômico, no mundo educacional, no mundo moral, mas ela também terá um impacto de transformação no mundo espiritual, ou seja, na vida espiritual das pessoas. É por esse motivo que a missão da igreja ela é abrangente. Se você lembrar, lá no início, nós falamos sobre viver na intersecção, ou seja, nesse confronto entre a narrativa bíblica e a narrativa cultural. E viver na intersecção é viver diante de desafios, viver diante de oposições, viver muitas vezes até diante de perseguições. O fato é que diante disso e essa vida na intersecção, diante dela nós não podemos desanimar e nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos recuar, a igreja não pode recuar diante dos desafios que ela tem diante de si. Por isso que viver na intersecção é viver uma vida de renúncia, é viver uma vida de entrega. A igreja, ela foi chamada desde as suas origens, desde os seus primórdios, para viver uma vida de renúncia e entrega. E essa vida de renúncia e entrega, ela tem algumas razões fundamentais que estão enraizadas nos ensinamentos e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira razão é que nós devemos estar cientes de que fomos chamados para seguir o exemplo de Cristo. E Cristo, ele ensinou e exemplificou através da sua vida a renúncia e a entrega. Nós vamos perceber que em seu ministério, mesmo Jesus fazendo o bem, mesmo Jesus pregando o reino de Deus, ele foi perseguido desde o seu nascimento. Mas você perceberá que isso não o intimidou, porque Jesus, ele renunciou a todas as coisas para fazer a vontade do Pai.
Ele entregou-se completamente para cumprir o propósito redentor de Deus para a humanidade. Em segundo lugar, ao nos tornarmos seguidores de Cristo, nós como cristãos somos chamados a identificarmos-nos como Ele, não apenas em nossas palavras, mas muito mais que isso. Nós devemos ser seguidores de Cristo e identificarmos-nos como eles em nossas ações diárias, em nossas atitudes, na maneira como nós tratamos as pessoas à nossa volta e as questões da nossa vida. E isso inclui uma disposição para nós renunciarmos os nossos desejos egoístas e nos entregarmos inteiramente e completamente ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a renúncia e a entrega são expressões do amor de Deus e do nosso amor a Deus e ao nosso próximo. Jesus, ele ensina lá em Mateus capítulo 22, 37 até o 39, que os dois maiores mandamentos é amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso implica que viver, portanto, uma vida de renúncia envolve a entrega aos interesses de Deus e aos interesses, muitas vezes, do nosso próximo, acima dos nossos próprios interesses. Em quarto lugar, a renúncia dos nossos desejos egoístas e a entrega total do nosso ser à vontade de Deus promovem a transformação espiritual na vida do cristão. E essa transformação, essa renovação interior que nós vivenciamos, ela é fundamental para que nós venhamos a crescer na semelhança de Cristo e desenvolver um caráter que reflita os valores de Deus. Para finalizar, uma vida de renúncia e entrega é um poderoso testemunho do poder transformador do Evangelho. Há coisas na vida de um ser humano que ele jamais conseguirá realizar, mudar, transformar pelo seu próprio esforço. É somente o poder do Evangelho que pode promover uma transformação profunda e radical na vida de uma pessoa. E quando os cristãos, por exemplo, vivem de maneira desprendida dos valores materiais, dos valores mundanos, dos valores culturais odiernos, eles estão demonstrando ao mundo que a sua verdadeira esperança está em Cristo e no reino de Deus. Então, a renúncia e a entrega, elas são aspectos essenciais da vida cristã que refletem o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstram que nós amamos ao nosso Senhor Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. E diante disso, nós devemos, portanto, seguir aquilo que Pedro, nos orienta em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 11, quando ele diz: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros cristãos que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Esse texto tem um sentido muito profundo. Ou seja, devemos nos manter distantes, devemos renunciar todos aqueles desejos, frutos da nossa carne, ou seja, resultantes dos nossos apetites carnais, que lutam contra a nossa alma, que lutam contra o nosso relacionamento frutífero com Deus. Nós devemos abdicar, nós devemos renunciar, nós devemos empurrar para fora de nós, do âmbito da nossa espiritualidade, todos aqueles desejos que atentam contra a vontade de Deus e a santidade do Senhor. Então, a igreja precisa compreender que não está neste mundo por acaso. Nós fomos comissionados por Jesus Cristo para dar continuidade
aquilo que foi iniciado em seu ministério terreno. E se o próprio Cristo teve que enfrentar desafios, oposições, perseguições, a igreja do mesmo modo terá isso diante de si. Mas do mesmo modo que Cristo foi glorificado, a igreja um dia também será glorificada com ele e reinará com ele para todo sempre. Que nós venhamos como cristãos compreender qual é a nossa missão no mundo e como é possível viver na intersecção, viver a missão da igreja aqui neste mundo e glorificar a Deus, mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos. Um forte abraço e que Deus te abençoe.